Não ia conseguir realizar a nossa live hoje. Eu acho que o Instagram estava meio bugado, porque não estava atualizando de jeito nenhum. Eu pensando que era a minha conexão. Conectei no Wi-Fi de casa, tirei do Wi-Fi, conectei com o sinal do meu telefone, até que eu comecei a fazer outros testes. Abri umas páginas da internet, estava tudo rodando tranquilo. E agora, graças a Deus, o Instagram voltou a funcionar. E aí, eu vou só avisar a nossa convidada. Vou sair um pouquinho aqui rapidinho. Acho que vai ficar um pouquinho preto. Eu vou só avisar que a gente tá online. Aliás, eu vou fazer isso pelo... Deixa eu tentar fazer isso pelo WhatsApp do computador, porque eu nem desconecto daqui. Então, deixa eu ver. Não sei se como é que será... Se a gente vai conseguir realizar essa live em razão dessa instabilidade técnica. Mas vamos tentar. Estamos aqui. Deixa eu só... Olha aqui. Vamos lá, estão chamando aí. Deixa eu ver se ela vai. Pronto, já avisei que estou online. Vamos ver agora, só esperar a doutora Franciele, ela entrar aqui na nossa conversa, para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Deixa eu ver. Tarará. Deixa eu enviar o convite da live para ela. Franciele, pronto. Vamos lá. Tarará. Deixa eu ver aqui. Esperando só a doutora Franciele entrar pra gente poder começar a nossa conversa. Mas eu já avisei a ela que a gente tá aqui online. Graças a Deus os problemas técnicos foram resolvidos. Eu espero que eles não voltem e que a gente consiga manter essa conversa até o final. Cadê? Tararam. Só um momento. Enquanto a gente espera a doutora Franciele, eu vou aproveitar para vocês... Ah, ela já chegou aqui. Deixa eu mandar a solicitação. Boa tarde, Franciele. Tudo bom com você? Tudo bom? Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo ok, tudo certinho. Sua imagem e seu áudio estão ótimos. Bom, Pronto, vou eu colocar no queria... bichinho aqui. Oi, desculpa. Não, tudo certo. Eu queria primeiramente te agradecer pela disponibilidade de aceitar esse convite e vir falar um pouquinho desse trabalho realizado junto a um órgão da justiça, né? Não é uma atividade necessariamente jurídica que você desenvolve, mas é essencial ao trabalho do magistrado nos conflitos familiares envolvendo violência doméstica contra a mulher. E é sempre bom a gente também compreender essas ciências afins que auxiliam o judiciário, que auxiliam o direito na solução das demandas que são postas ao Estado resolver. Então, eu queria te agradecer a disponibilidade. Vou fazer uma breve apresentação do seu currículo aqui, só para as pessoas saberem quem é você, né? Ou por que você está aqui hoje. E aí a doutora Franciele Santos Dias, ela é psicóloga analista comportamental do Juizado da Violência Doméstica e
familiar contra a mulher da cidade de Arapiraca. Ela é perita pela Escola Superior da Magistratura da Ajures, de Porto Alegre, psicoterapeuta clínica com ênfase em psicopatologias e comorbidades psicofarmacológicas. Ela é especialista em neurodesenvolvimento e aprendizagem, analista de testes psicológicos e avaliação em credenciamento na Polícia Federal, membro do grupo de estudos do projeto Contacto de Análise Funcional do Comportamento Verbal em Perícia Psicológica Criminal, que recebeu até um prêmio Inovar em 2018 e 2019, membro do Instituto de Análise e Comportamento Experimental e Aplicada e pesquisadora da Psicologia do Direito e Práticas Psicológicas Forenses, Gênero, Parentalidade e Educação. Então, eu acredito que eu não poderia receber uma convidada mais qualificada, além de todo esse currículo, a sua experiência profissional já trabalhando como psicóloga nessa seara, especificamente aqui da violência doméstica, já que o intuito dessa live de hoje é dar início a uma série de debates sobre os direitos da mulher. E aí, sobre várias perspectivas. A gente vai receber também, por exemplo, na próxima segunda-feira, a doutora Fernanda Marinella, que é advogada, professora, e foi, na gestão anterior, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a única mulher presidente de todas as 27 seccionais da Ordem dos Advogados, e atualmente ela representa a Ordem Alagoana como conselheira federal. Além disso, ela faz parte do Conselho do Ministério Público, enfim. Trazer um pouquinho essa perspectiva do papel da mulher dentro da advocacia e também das dificuldades, eventualmente, que a mulher, dos preconceitos que se encontram principalmente nesses cargos de chefia, né? que é majoritariamente são ocupados por homens. A gente também recebe na próxima semana a doutora Ana Carolina Fidelis, que é a presidente da Comissão de Violência e Gênero do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões, faz parte do CARMIN, que é uma associação também, uma organização não governamental que trabalha muito essa questão da educação e da discussão acadêmica também sobre essa questão da violência doméstica. Então, a gente vai trazer algumas pessoas, alguns convidados. Mas hoje, a gente queria falar especificamente sobre o trabalho da equipe multidisciplinar, né, dentro do juizado da violência contra a mulher e familiar. E aí eu queria te dar as boas-vindas e abrir um pouquinho, antes de a gente começar as perguntas, abrir um pouco o espaço para você fazer as suas considerações iniciais, dar as suas boas-vindas a quem está nos acompanhando, nos assistindo, apesar de toda a dificuldade técnica inicial que a gente enfrentou hoje. Verdade, verdade. Eu que agradeço muito mesmo o convite, agradeço o espaço da gente estar falando sobre esse assunto. É realmente muito importante a gente estar falando. Vamos falar aí sobre os desafios e esse espaço que a gente está conseguindo e está conquistando ainda é um dos desafios mesmo, por tudo que a gente encontra, por uma cultura que se instaurou. Então, assim, eu agradeço muito mesmo. Falar sobre esse assunto é essencial, é necessário mesmo da gente estar tratando nas minúcias e ainda mais trazendo assim um pouco mais da contribuição da psicologia. É super interessante para a gente estar conversando, né? Conversando entre as disciplinas, conversando entre as profissões, para a gente estar conseguindo tomar algumas decisões mais acertadas, conseguindo estar fazendo um trabalho mais efetivo com esse público tão delicado. Então, eu que só tenho a agradecer mesmo à Faculdade SESMAC do Sertão por essa oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre esse assunto. Bom, eu vou começar te perguntando se esse trabalho especificamente voltado à violência doméstica e familiar contra a mulher, se já era uma pretensão sua desde a graduação, ou seja, se desde o momento quando você estava na faculdade, você já pensava em seguir por esse caminho dentro da psicologia, ou se isso acabou surgindo em um momento posterior e como isso se deu? Como você chegou para exercer especificamente esse trabalho, essa função? Bem, eu formei na Universidade Federal de Alagoas. E na Universidade Federal de Alagoas não é uma disciplina obrigatória a psicologia jurídica. A atuação do psicólogo jurídico
no ambiente jurídico é diferente do psicólogo clínico, muito diferente. A gente pode estar falando até esses detalhes, porque isso incide muito sobre a nossa prática. E para quem quer estar trabalhando junto com um psicólogo, algum psicólogo de plantão também é interessante. Então, assim, na faculdade não era, é obrigatório. Então, assim, a gente não vê o conteúdo mesmo. É uma disciplina eletiva que eu fiz na época. E aí, o que é que eu percebo de um público ser tão escasso, de por que os psicólogos não vão tanto para esse campo e por que eu escolhi ir? Justamente pelo fato de ser um desafio. É muito desafiador mesmo, são demandas muito densas e demandas muito delicadas. Então, assim, na época, o que surgia para mim era desafios. Eram os desafios. E eu achava isso muito importante, porque tratavam de assuntos muito importantes, e principalmente voltado para o contexto da violência doméstica, né? Então, aí, analisando junto, nesse processo de formação, analisando esses desafios e a necessidade mesmo de se tratar essas demandas, de a gente estar ali adentrando numa demanda que não é muito bem trabalhada, foi aquilo que me motivou mesmo. Mas de início mesmo não era porque eu nem chegava nem a ver, nem conhecia o assunto, nem a gente não adentrava mesmo. E aí só depois desse processo foi que foi se conduzindo. E aí com a formação, e aí eu comecei a trabalhar algumas políticas públicas voltadas para isso também, para esse mesmo público, e aí comecei a afunilar mesmo esse gosto de querer ir para essa área, né? E aí foi depois que eu entrei mesmo na equipe multidisciplinar que eu comecei a ter uma noção mais ampla mesmo de quantas atividades a gente pode estar ali exercendo, de quais as nossas funções mesmo, porque realmente é bem difícil você achar um psicólogo que trabalha aí, e aí na região de Arapiraca, então a gente tem que ter uma busca mesmo, mas sempre lembrando que é uma demanda que precisa ser trabalhada, que se está escassa é porque está precisando de mais gente que trabalhe nesse sentido, porque a problemática é grande e a problemática precisa mesmo de atenção. Então, no período da formação, não, porque a gente não via, só depois mesmo que foi surgindo essa de instigar mesmo a buscar por esse conteúdo. Bom, e aí eu vi no seu mini currículo, né? Você fala que é psicóloga analista do juizado. E aí eu queria saber se para exercer, né, exercer essa função no juizado, se é preciso aprovação em um concurso público ou como se dá o ingresso para exercer essa função específica do psicólogo dentro da equipe multidisciplinar. Se for concurso, como é o processo seletivo, se não, como se dá o processo de contratação? Pronto, eu sou psicóloga analista comportamental, e aí esse analista vem da especificidade da psicologia, da prática da Tá. psicologia que é que se trabalha. Enquanto psicólogo jurídico, de estar trabalhando mesmo no tribunal, nos juizados, no meio jurídico, existem três formas que a gente pode estar entrando. Tanto concurso público, que é a forma tradicional, que não foi essa, porque já faz um tempinho, bem bastante tempo que não há, e aí mais um desafio, né? Existe também as seleções, que foi por aí que eu entrei, que foi formada as primeiras equipes, não só no Juizado da Mulher, mas nos outros, na primeira vara, que é ali praticamente o mesmo prédio, e foram formadas várias equipes, e para estar trabalhando com essas demandas, como também tem a forma do cadastro no próprio site do tribunal. Alguns profissionais que sentem-se confortáveis de trabalhar com esses requisitos, com essas demandas em específico, principalmente para fazer um trabalho de perícia, ele pode estar se cadastrando e ele pode estar ali efetivando esse trabalho havendo a necessidade. O magistrado pode, havendo a necessidade de um trabalho por um psicólogo técnico, assim também como um assistente técnico de uma parte nos processos, né? O psicólogo também pode estar atuando aí. Então, são essas formas da gente estar ingressando, assistente técnico e para fazer somente perícia através de um cadastro, tanto seleção e concurso público. Mas eu entrei pelo processo seletivo e aí não trabalho não só com a perícia, mas com outras atividades também. Certo. E aí, eu vou aproveitar e já perguntar qual é, na verdade, quais são essas atividades que você, como psicóloga, desenvolve lá no juizado da violência doméstica?
Pronto, nas nossas atividades, ela também, a equipe multidisciplinar está prevista, né, na 11.340, e existe também alguns manuais de rotina de orientação para a constituição de juizados especiais que orientam bastante essas atividades da equipe. E aí a gente pode estar desenvolvendo lá não só trabalhos judiciais, que envolve o processo, a perícia do processo, como também trabalhos extrajudiciais, que vai envolver um processo de orientação, de educação, de prevenção, palestras, capacitações, tudo isso a gente pode estar atuando lá no tribunal, especificamente no juizado, na equipe multidisciplinar. E o psicólogo ele vai atuar muito bem nisso. Desde aí uma participação nas audiências, desde a gente estar realmente atuando, quanto a gente está fazendo essa emissão de vários documentos, você sabe, né, dos laudos, das perícias, tudo mais, que isso entra nos autos, né, como uma peça também, como um elemento para técnico, para auxiliar o magistrado. E aí a gente também pode estar atuando extrajudicial, que é com essas atividades mais preventivas, mais educativas, voltadas mesmo para o rompimento desse vínculo, de um processo de facilitar mesmo, tentar facilitar com que não chegue essa demanda tão grande quanto chega lá no juizado, de condições de violência doméstica mesmo. E parece que esse período de pandemia, eu não sei a realidade de Arapiraca, mas eu acompanho alguns grupos de pessoas que estudam violência doméstica e são alarmantes os números, já eram, e aí a pandemia, né, essa questão do isolamento social, das pessoas conviverem mais e mais perto, mais próxima, e no estado, e até no estado psicológico um pouco mais, como é que eu posso dizer, estressante, né? Que acaba trazendo, aumentando, fomentando ainda mais essa questão dos conflitos familiares e acaba também da violência doméstica. Foi uma realidade que vocês sentiram aí em Arapiraca também? Foi, a demanda sempre foi muito grande, mas nesse período de pandemia houve essas outras condicionalidades que você acabou de citar, que acabaram incidindo bastante. Então, assim, quando chega o caso, a gente já tem que avaliar direitinho ali, enquanto psicóloga principalmente, fazer um acolhimento dessa vítima, dessa demanda, fazer um acolhimento totalmente assim, estratégico, pensando no melhor para essa mulher que está numa condição ali de ciclo, que provavelmente, se você não der a melhor orientação, e se precipitar, há uma probabilidade que ela não volte mais e de que ela até volte para a condição de violência. Então, assim, a gente precisa desempenhar algumas atividades que facilitem que a gente consiga acessá-las. Esse é outro desafio, viu? E aí, nesse período da pandemia, acabou chegando muitas outras mulheres. A modificação do trabalho também, da metodologia para o remoto, a gente teve que se adaptar para a gente não perder a oportunidade dessa mulher estar entrando em contato e buscando ajuda. Então, assim, nesse período, foram outras condicionalidades que afetaram e que pressionaram mais ainda a manutenção desse contexto. E aí, a grande demanda que chegou lá, que não foi pouca, não, foi muita mesmo, muita situação complicada. E se a gente não tiver ali a estratégia correta, o traquejo direitinho, a atenção, a forma mais acertada de estar conduzindo, a gente pode estar tanto impedindo que essa mulher dê prosseguimento, quanto que ela não vote, quanto que as outras que fiquem sabendo também não cheguem. Esse é um dos grandes problemas mesmo que envolve a condição de violência doméstica. Ontem eu recebi o doutor Guilherme Diamantaras, que é promotor de justiça. Hoje ele está lotado lá em Delmiro Gouveia. E aí, na conversa que a gente teve ontem, eu perguntei, né? Porque quando você é juiz, promotor, principalmente do interior, antes ele estava em Major Isidório, que era uma comarca menor, você é um verdadeiro faz-tudo, né? Você vai resolver problemas de direito penal, de direito civil, de direito constitucional. E aí eu perguntei a ele, né? Dentre essas matérias que ele é obrigado a trabalhar em função de toda a demanda que cai exclusivamente para ele, qual era a matéria que ele tinha maior dificuldade? E aí ele falou que era justamente as matérias sobre violência doméstica, porque ele disse que além de você, apesar de todo o trabalho que se faz de não envolvimento, é impossível você não dizer que você não fique afetado emocionalmente. Você pode não se afetar psicologicamente no sentido daquilo incorporar definitivamente, eu não sei se estou falando alguma besteira, mas pela percepção leiga que eu tenho, é no sentido de naquele momento isso lhe afeta emocionalmente, porque
o sofrimento do outro, é uma questão até de empatia com o sofrimento do outro, por mais que você não se deixe envolver por aquilo, mas você se afeta emocionalmente. E aí ele disse que o grande problema muitas vezes é que essas vítimas, elas depois elas desistem do andamento, do procedimento, prosseguimento da demanda, e isso acabava meio que frustrando ele um pouco, porque ele percebia aquela situação de abuso, e aí, no decorrer da investigação policial, a parte agredida, ela recuava, ela voltava para trás. Eu achei interessante quando você falou a questão de saber abordar, de saber conduzir isso. Eu acho que isso até é relevante para que isso não ocorra, esse processo de desistência, da conscientização do que é uma violência. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, pegando o gancho do que você falou já. Patrícia, você entrou nos pontos principais, que é isso que eu tento passar muito quando a gente vai trabalhar com a rede que acompanha, porque a gente não trabalha só, né? Eu não faço psicoterapia, o psicólogo jurídico não faz psicoterapia, então, assim, eu preciso muito da rede, eu encaminho muito. Depois que essa mulher chega, que eu faço um acolhimento dessa demanda, uma orientação dentro ali dos direitos dela, de tudo que ela pode estar acessando, uma audiência não punitiva, lembrando disso, os psicólogos têm todo esse traquejo, audiência não punitiva, sem colocar ali qualquer ideia sua, qualquer ideal que você viu na TV, não faça isso, porque os casos, eles fogem até situações que você não imagina que acreditaria que existe naquela situação, casos mesmo de violência que há... como você estava falando aí, em situações muito delicadas mesmo, de violência muito pesada física, e que a mulher realmente retorna. Então, aí, vou falar agora quais os pontos principais que a gente está atuando nesse sentido. A gente está, inclusive, finalizando uma pesquisa a respeito das variáveis que incidem sobre a manutenção de contexto de violência doméstica em Arapiraca. E essas variáveis são de essencial necessidade de avaliação quando esses casos chegam. Porque quando a gente identifica quais as variáveis que estão incidindo sobre aquele processo, sobre aquela família, que é outra coisa que fica muito delicado, sobre a família inteira. Quando a gente analisa e a gente vê quais os que estão incidindo sobre aquela família em específico, aí a gente consegue atuar melhor. Aí a gente consegue direcionar melhor. Porque são variáveis muito, às vezes, sutis que você não percebe. Ah, chegou lá e a mulher desistiu depois, mas você não observou que existia ali uma variável de vinculação, de dependência, que é o que a gente está chamando, variáveis de dependência mesmo. Então, tem que avaliar muito minuciosamente. Não é querer achar que você viu uma pessoa assim, que a outra vai ser do mesmo jeito. E não vai mesmo. Eu vou contar alguma dessas variáveis para a gente já ficar atento, tá certo? Quando chegou esses casos de violência doméstica, diante da situação, fazer um acolhimento com audiência não punitiva das orientações iniciais e fazer o possível para já dar um prosseguimento mais rápido possível. Seja de encaminhamento para a rede, se for necessário, você ir conversar com o profissional da rede, explicar ele qual é o caso, para a forma que ele dá prosseguimento, porque às vezes o profissional também, achar que é um problema pessoal, violência doméstica, todo mundo acha que é um negócio pessoal que ninguém deve tocar. Que fala da família, então é da sua família, não é da minha. Então, isso limita muito. Isso pode fazer com que ela não retorne, como a gente estava falando. Então, assim, olha, existência de filhos, dependência financeira, dependência emocional, até mesmo tradições religiosas. Isso aí, olha, isso incide para relacionamentos de violência de 10, 20, 30 anos, é 30 anos que essa mulher está num contexto em que houve uma limitação, em que ela foi limitada a desenvolver algumas habilidades para enfrentamento de adversidades em específico, até mesmo a orientação do que é a Maria da Penha. Algumas delas não sabem muito bem, não sabem quais as estratégias, não sabem o que é que ensina uma medida protetiva, não sabem como é que vai ser dado o prosseguimento. Então, com receio de prejudicar o pai dos filhos, com receio de prejudicar o principal provedor da casa, com receio de prejudicar aí, quem sabe, a comunidade religiosa, elas vão se mantendo nessa situação. E vai se mantendo nessa situação. E não é porque ela quer, porque ela escolheu. É porque dentro das necessidades, nós, seres humanos, temos necessidades específicas. Dentro das nossas necessidades, a gente vai procurar fontes de suprimento.
O problema é quando, às vezes, essa fonte de sofrimento já está ali nos treinando a ficar num cárcere, uma espécie de cárcere mesmo. Então, assim, eu trabalho bastante também com as escolas, nesse sentido, de estar ali orientando, inclusive, os adolescentes, para quando chegar a essas situações em que vai se iniciar uma dependência emocional, em que aquelas frases de amor linda, de proteção, de que não faça isso desde que eu pago, não, não vá desde que eu lhe levo, não, não faça isso, pode deixar que eu resolvo para você, isso ali já está limitando a mulher de ter um contato, de desenvolver suas habilidades, de se desenvolver sozinha, e ali, por não ter outras fontes de suprimento, ela vai acreditando, não, realmente, eu estou sem condições para isso, eu vou permitir essa situação. Então, assim, não estou querendo dizer aqui que está errado, não estou querendo dizer que você está errado em fazer as suas escolhas. A gente sempre dá essa orientação, principalmente às mulheres. A gente vai estar com você em qualquer decisão que você tomar, porque a gente sabe muito que isso acontece da desistência. Mas, às vezes, quando a gente vai fazer uma avaliaçãozinha, quando ela pede desistência e o juiz encaminha para uma avaliação de retratação da retirada, né? A gente já começa a fazer perguntinhas simples, vai adentrando. Aí ela vai, oxe, mas não era isso não. Porque eu pensei que a medida protetiva era para prender o cara, porque eu pensei que era não sei o quê. E aí, esse receio todo de prejudicar o outro, o pai dos filhos, de chegar até os filhos, faz com que elas fiquem receosas dentre essas variáveis. Eu já falei algumas aqui e continuo falando outras, porque assim, se a gente não observar direitinho essas variáveis mesmo, a gente assim, se segurar até emocionalmente nessas situações e olhar o que é que o outro, qual é a prisão que o outro tá, que está fazendo ele ficar naquela situação, aí a gente consegue. Aí encaminhar para a rede. Não, a gente vai encaminhar então para o CRAS. Vamos encaminhar para uma rede de assistência. Vamos encaminhar para a rede de saúde. Vamos encaminhar os filhos para a rede de saúde. Qual é a rede que essa mulher tem familiar? Às vezes é uma mulher sozinha que veio de outro estado, que não tem outras pessoas sequer para se comunicar. A única fonte de comunicação é o homem. É o agressor. Então, assim, quando você não tem outras opções, você volta para aquela que você estava. Mesmo que seja muito dolorosa. Então, quando a gente chega, que dá orientação e diz para ela que existem outras opções, que existem outras formas, que a medida protetiva é para garantir um afastamento mesmo, uma necessidade humana, né? A medida protetiva, ela pode incidir na prisão, mas se houver a quebra. E esse homem sabe disso, porque tá lá aí na intimação tudo direitinho. Aí elas ficam achando, mas ele tá dizendo que eu tô prendendo ele e tudo mais, e eu que tô responsável por isso. A gente já explica a ela que não é necessidade dela ficar explicando questões jurídicas para ele, inclusive, que ele tem advogado, tem a defensoria pública, ela não precisa estar cobrando essas coisas nesse sentido. E a gente dá outras possibilidades para estar desenvolvendo essas habilidades e estar rompendo mesmo esse ciclo. E quando chegam lá, mulheres totalmente transformadas, depois de um tempo, que elas já passaram por isso, e você percebe que ela está com as ferramentas para não entrar em nenhum outro mais. Menina, isso para a gente é uma satisfação. E nesse momento a gente se permite contaminar com a felicidade do outro. Eu acho muito interessante isso que você falou. E aí eu me recordo, por exemplo, de um livro que ficou muito famoso, que se transformou em filme, que foi Os 50 Tons de Cinza. Eu não sei se você já leu o livro mesmo, mas quando eu li ele recentemente, porque eu tenho um clube do livro no meu perfil de professora, no meu pessoal, e aí uma amiga minha sugeriu discutir esse livro. E aí eu tinha visto o filme envolve toda uma questão de um fetiche sexual, ele enfatiza muito mais nessa parte, e aí quando eu li o livro, aquilo me sensibilizou, me tocou de uma forma tão profunda, porque eu fiquei assim, meu Deus, como as pessoas romantizam o relacionamento abusivo. E assim, e aí quando você fala essa questão do controle, que muitas vezes, essa pessoa ela tá cuidando de mim. Não. E é como se romantiza esse controle demasiado, né? Essa falta de autonomia das pessoas. E aí eu acho que esse processo de conversa, de orientação com essa equipe da qual você faz parte, inclusive serve para que a pessoa ela tenha consciência do que é um relacionamento saudável ou não, né? Não existe, lógico, não existe receita pronta de felicidade a dois, mas a gente tem como identificar certas condutas que são sim abusivas e às vezes a gente e essas condutas começam de uma maneira simples, um abuso mais suave, e aí esse abuso, ele cada vez mais, muitas vezes ele vai tomando proporções
cada vez maiores, e aí às vezes você vai dizer, mas eu não me submeto a um tipo de violência. Você às vezes só pensa numa violência física, você muitas vezes está sob uma violência psicológica e nem percebe que é vítima de um abuso. Não é mesmo? Desse jeito, desse jeito. E assim, a gente está conversando esses pormenores, e não é só com aquela mulher lá distante, de lá não sei da onde, não. É às vezes as amigas, as nossas amigas, as profissionais. A gente está dando palestra às vezes e aparece profissionais falando que passaram por situações assim que não percebeu quando se iniciou. Porque realmente, quando você percebe que o outro está agradando muito, você se sente realmente confortável com aquilo. Mas você tem que estar lembrando que ali depois que se instaurar uma situação de violência maior, como é que você vai sair? Qual é a opção? Qual é a outra fonte que você vai ter para estar se suprindo? Então, assim, realmente é um processo mesmo de se romantizar uma história trágica, de que você vê algumas pessoas que submetem mesmo a essas situações porque há esse vínculo de dependência. O organismo nenhum, não existe registro de que organismo ser vivo nenhum, ele vá de encontro à dor, ele queira a dor. Não existe. Esses fetiches aí que estão falando, com certeza não vai perdurar por muito tempo. Algum tempo ele vai começar realmente a se desfazer. Então, assim, a condição de violência doméstica, ela envolve tudo isso, todas essas variáveis, e não necessariamente uma condição aí linda, de uma história de conto de fadas, que essas mulheres às vezes chegam lá, olha só o que é que acontece. Aí, o que é que caracteriza a violência doméstica? A vulnerabilidade da mulher nessas situações. Então, quando entra o juiz, que tem uma medida protetiva, um advogado, um oficial de justiça, esses homens viram um anjo. E vira um anjo, e aí começa a tentar ludibriar a mulher, chamar a atenção dela para que ela entre em contato pelo WhatsApp, por exemplo, porque se ela entra em contato, ele não vai alegar que não houve quebra, porque foi ela que entrou em contato, então não foi ele que entrou, não, ele não quebrou a medida protetiva, e aí essa mulher entra em contato e esse homem começa a fazer ali mil e uma promessa, de um dia para o outro, assim, fez a medida protetiva no outro dia, tá pagando pensão, tá fazendo não sei o quê, um anjo, aí lá vem elas falar isso pra gente, querendo retirar a medida protetiva. E uma das primeiras coisas que eu me utilizo na psicologia para trabalhar, para tentar ajudar elas nesse sentido de conscientização, que você falou aí perfeitamente, quando a mulher ela tem uma ideia do quadro dela, de como é que se instaurou, ela consegue atuar melhor ali, ter controle de volta da sua vida nas mãos, ela consegue fazer isso, e aí quando ela vai se identificar, aí o homem é um perfil durante 5, 10 anos, dentro de 2 meses, já está totalmente diferente. E aí eu me utilizo muito da psicologia para dizer que o processo de aprendizagem não funciona assim. Não funciona assim, de que na realidade a entrada do sistema de justiça de um advogado, de uma pessoa da justiça, ela incide sobre uma aversividade sobre esse homem. Medo. Ele começa a ficar com medo de uma punição. Então, assim, ele está agindo daquela forma por medo da punição. E não porque ele identifique que ele tem que fazer aquilo. É muito difícil achar um homem que praticou violência doméstica que ele diga que estava errado. É muito difícil. Não estava errado, foi culpa dela, foi provocação dela, tudo o que você imaginar chega lá. E aí, quando eu falo para ela, né, nesse sentido, mas ele mudou assim, vamos fazer o seguinte, vamos manter até o final, mas se a senhora quiser retirar, a gente também está apoiando. Mas se a gente manter, não vai ser mais fácil a gente identificar se ele mudou de verdade? A gente precisa adentrar ali na demanda dela, viu? Se vamos verificar se modificou de verdade, a medida protetiva não é para prender ele. A gente só vai aqui aplicar o espaço, para que ele tenha um espaço e a senhora vá seguindo a sua vida, vá dando prosseguimento. Se chegar depois de 6 meses, a senhora vê que não tem mais necessidade, que houve realmente uma mudança, que a senhora já está prosseguindo muito bem, aí tudo tranquilo. E aí ela começa, né? É verdade, né? Então, se não vai prender, então eu vou deixar. Aí ela vai e deixa. Ou outras dizem, não, já está tudo tranquilo. Eu percebo que ele mudou de verdade. Aí tudo certo. Retira. Infelizmente, algumas que se precipitam retornam depois. Infelizmente. E ainda mais, tem homem lá com 2, 3 processos de mulher diferente, viu? Meu Deus, é. Não, porque sempre acha, né, que comigo vai ser diferente, né? Você vai quebrar um padrão de comportamento como se o padrão fosse quebrado pelo outro e não pelo próprio agressor, não é isso? Uhum. Exatamente. Bom, me explica um pouquinho, você falou aí numa rede de apoio, equipe multidisciplinar. Primeiro, qual seria essa equipe multidisciplinar que dá o suporte dentro do juizado da violência doméstica e fora do juizado, quem compõe essa rede de apoio
que você falou que trabalha em conjunto para solução desses conflitos? Uhum. Lá no juizado, a equipe multidisciplinar tem assistente social e eu, enquanto psicóloga, e a gente também conta com uma advogada exclusiva para esses casos. Não é só defensoria, que algumas vezes as mulheres acham que é só a defensoria, né? A defensoria também atua nesse sentido. E a rede, que é para quem a gente está enviando essa demanda, quando ultrapassa as nossas atividades, as nossas competências lá no juizado, é a rede municipal, a rede que vai ter outros órgãos de apoio, algumas ONGs nesse sentido, algumas casas terapêuticas que a gente pode estar acessando para eles estarem dando continuidade a esse processo. Hoje em dia está se desenvolvendo, a gente está em contato muito direto e frequente com a rede municipal de Arapiraca para o desenvolvimento de algumas estratégias, algumas políticas para estar ali trabalhando com mais especificidade na violência doméstica, mas enquanto isso não acontece, de um núcleozinho só para isso, a gente vai entrando em contato com as secretarias, com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência, para estar dando continuidade e acessando essa mulher, porque um assistente social do CRAS, por exemplo, ou até mesmo o ACS, que é o agente, né, de saúde, ele tem um contato mais frequente com essa mulher, ele consegue chegar mais rápido a ela, ele pode estar dando ali envio muito para avaliação de profissional de saúde, para ele estar identificando outras demandas que podem estar fazendo essa manutenção desse ciclo, pode estar ali atuando nessa variável de dependência dessa mulher para haver essa continuidade do processo. E aí, tanto a gente acompanha lá, quando a gente recebe, a gente continua acompanhando as demandas que estão relacionadas ao processo, como as atividades que a gente também desenvolve, como também, quando vai para a rede, a gente fica num trabalho de contrarreferência. Depois que eu envio, eu fico entrando em contato com esse profissional para saber como é que está a situação dessa mulher, e a gente fica fazendo assim, esse contraponto. Mas a gente está aberto para receber quem mais puder estar ajudando a gente, porque realmente a demanda é grande. É muitas poucas pessoas que sabem disso, porque essas mulheres, é por isso que eu faço capacitação com a rede também, porque essas mulheres às vezes chegam na escola do filho e aí falam alguma demanda nesse sentido, então precisa agir da forma mais correta, e principalmente quando envolve casos com crianças que são muitíssimo delicados, que aí vocês que são do direito sabem muito bem da lei de depoimento especial, de tudo que caracteriza uma entrevista, para um protocolo específico a gente precisa estar obedecendo, para a gente ali não incidir e prejudicar, inclusive até uma investigação que venha a acontecer, investigação criminal. E aí essa é a nossa rede, mas a gente está aberto para quem quiser estar realmente contribuindo, a gente está aceitando ajuda. Bom, e aí a gente já acabou falando um pouco, você acabou antecipando aqui, mas eu queria que você pontuasse assim, se você pudesse estabelecer assim, quais são os maiores desafios no exercício dessa função do psicólogo dentro do juizado da violência doméstica, trabalhando com esse tipo de conflito especificamente. Pronto, um dos principais desafios é essa mulher chegar lá, essa mulher chegar até a gente. Esse é o maior desafio, porque a gente sabe o que acontece. A gente sabe das subnotificações, mas a gente fica sem ter acesso. E a gente se comunica com essa rede, até para a rede estar levando também, para a rede estar denunciando, para estar buscando, para estar seguindo o caminho. A gente está elaborando aí um fluxo para facilitar, para dar essas informações, para facilitar esse passo a passo de que essa mulher pode estar seguindo. Então, assim, chegar até a gente é um dos principais desafios. O segundo desafio é tudo isso que envolve a violência doméstica como a família. Então, assim, isso pesa muito, é uma demanda, é uma denúncia, é alguma coisa que envolve uma família inteira. Então, isso é um desafio muito grande, porque não só a gente está trabalhando com a mulher, a gente vai trabalhar também com o agressor e a gente também vai trabalhar com os filhos. E quando envolve filho, é uma problemática muito delicada, que a gente tem que estar atuando ali com a família inteira. Então, assim, quando a gente percebe que aquilo está incidindo sobre a família inteira, a gente vai buscar todas as estratégias para estar fazendo o atendimento, para a gente estar encaminhando, para estar analisando direitinho o que aquela criança está precisando, o que aquela família está precisando, e a gente está se comunicando com a rede, com um profissional específico daquela área. Então, assim, o desafio é essa chegada, o outro desafio é o tanto que envolve a família inteira que se envolve, e o outro desafio mesmo é o trabalho com esses profissionais que fazem esse acolhimento. Esse acolhimento que algumas vezes acontece muito de ocorrer também violências institucionais. Isso a gente sabe, a gente não pode correr. A pessoa chegou para pedir ajuda e aí não foi muito bem orientada, às vezes uma frasezinha, uma piadinha, e aí fez com que ela não volte mais nunca. Então, assim,
Eu trabalho a serviço do magistrado, eu trabalho no Tribunal de Justiça. Então, ao mesmo tempo, essa pessoa compreende que eu também tenho aquela mesma visão. Então, daqui que a gente vai quebrar essa visão dessa mulher, de que a gente está ali para orientar, que a gente não está ali para separar a família dela, para destruir, para prender o pai e o filho delas, para prejudicar a família delas. Daqui que ela vem entender isso aí, realmente já é aí uma falta, duas faltas. A gente agendou, não veio. A gente tentou, não conseguiu, procurou o endereço e mudou. É tudo o que acontece nesses desafios para esse trabalho com a violência doméstica mesmo. Então, assim, é um trabalho em grupo, não só da equipe multidisciplinar, mas de toda a rede, para estar todo mundo ali fazendo tanto o acolhimento, tanto quanto conduzindo, tanto quanto orientando, de todo esse acompanhamento mesmo, minucioso, para que realmente chegue ao ponto, chegue-se à variável de dependência que está incidindo sobre essa manutenção, porque nenhum ser humano quer viver em situação de violência. Então, assim, se a gente toma medida de que se precipita, diz que só saia da casa e ponto final, e que ela tem que sair e abandona esse homem, não vai funcionar, não vai funcionar mesmo. É uma relação ali de muitos anos. Tem também violência doméstica que chega lá com demanda assim, de relacionamento de 6 meses, 3 meses, acontece também. Mas é esses mais longos, de idosas, que chegam lá, grita essa necessidade da gente estar conversando mais diariamente sobre isso e trazendo e mostrando para elas que existem outras possibilidades, outras formas de viver e de que essa não está certa, de que essa não vai levar a canto nenhum e de que manter um pai dessa forma em casa talvez prejudique até mais os filhos de que no processo de separação. Então, assim, são minúcias que a gente só vai falando depois que a gente vai sentindo que ela está confortável, porque se a gente se precipitar, ela não volta mais não. E aí pode ser que ela depois, né, uma situação mais trágica ainda. Essa questão que você pontuou da violência institucional, a gente vê, né, deu uma travada na tua imagem, eu não sei se você está me ouvindo bem, mas pronto, aí voltou. Essa questão da violência institucional, eu acho ainda, às vezes, mais grave do que a violência praticada pelo leigo, né, porque você está lidando com pessoas que, teoricamente, são pessoas instruídas, mas a gente não pode separar o profissional completamente dos seus valores, da sua educação, do seu processo cultural. E a gente ainda vive, infelizmente, numa sociedade muito machista. E que muitas vezes essa violência, quando ela é prolongada, muitas vezes você ouve aquela célebre frase, né? Quando a mulher finalmente toma coragem de se libertar daquele estado de dependência, aí diz, mas se apanhou uma vez e continuou, é porque gostava de apanhar, né? É porque... E aí e não entende todos esses aspectos da dependência que você tão bem pontuou aqui, da própria compreensão do que é o abuso, não só o físico, mas o psicológico também. E eu acho que a gente precisa, a palavra talvez que melhor sintetize o tratamento que deve ser dado a essa mulher vítima de violência é acolhimento. Então, às vezes você diz, às vezes é uma frasezinha que não foi bem colocada, que faz com que ela se sinta desacolhida, desacreditada, e aí ela mesma, ela passe a se culpar, a um processo de culpabilização da vítima, né? E aí a gente vê isso muito quando a gente fala daquela questão do estupro, né? Por que usou aquela roupa? Por que teve aquele comportamento? E aí, muitas vezes, essa mesma perspectiva da culpabilização da vítima na violência doméstica existe. Mas foi porque você estava conversando com outro homem. E você sabe que seu marido é ciumento. Ou porque você estava usando uma roupa curta, ou porque você demorou demais a chegar em casa. Como se essas condutas fossem erradas, entendeu? Como se isso justificasse a violência. E, assim, esse processo cultural também da gente... E aí eu acho importantíssimo esse papel de educação que se deve se promover sempre, desde da escola, das crianças, junto a crianças e adolescentes, para a gente mudar um pouquinho essa concepção, essa perspectiva cultural de culpabilizar a vítima em função dos comportamentos de uma sociedade machista que teoricamente se justificariam. Isso mesmo. Então, assim, é como você está falando, é um processo de conscientização, mas de conscientização de todo
mundo que está ali. Porque é um problema que é dela, mas também é seu. Pode ser seu, é da sua amiga, entendeu? E assim, as pessoas começarem a tomar realmente consciência de que isso está afetando uma sociedade, de que isso pode afetar o futuro da sua própria família. Então é interessante você realmente tomar partido nessas situações para estar auxiliando e estar ali até se autodesenvolvendo. Porque, como você falou, há uma sutileza muito grande na violência psicológica. Então, assim, é todo mundo achando que está livre, é todo mundo achando que é distante demais. Isso pode estar acontecendo com você nesse momento e você não sabe. E aí é só depois de um tempo em que você já não consegue sair mais, que você está numa situação de sofrimento, que a sua opção vai ser permanecer no sofrimento, é que você vai começar a tomar noção. E muitas vezes, olha só, quando passa por esse processo, são alguns sintomas específicos, sabe? Que se eu for falar aqui, a gente vai se prolongar bastante. Eu identificar alguns sintomas específicos para ver se está no início da violência doméstica ou se já se prolonga muito tempo. Então, assim, alguns sintomas de ansiedade mesmo, de algumas reações mais impulsivas dessa mulher, a gente já percebe aquilo como um fator inicial, porque a ansiedade ela é um sistema de proteção do nosso organismo, em que a gente se depara com uma situação conflituosa, que a gente não sabe o que fazer. A diversidade que eu falei, a gente não tem habilidade para lidar com aquilo, a gente não sabe a quem acessar, quem ligar, o que dizer. A gente não saber nessas situações, a gente começa a entrar em estado de ansiedade. E essa mulher começa a adoecer, começa a ter algumas doenças somáticas e nem o exame explica, e ninguém sabe o que é, e ela tem um pré-natal para fazer e ela atrasa. Eu falo isso muito para a rede. Essas mulheres que estão demorando demais fazer pré-natal, vocês fiquem de olho, porque pode ser alguma situação que está nessa residência, nesse local, com esse esposo que está fazendo ela protelar isso mais. Então, assim, inicia esses sintomas maiores de ansiedade e suas adversidades, suas comorbidades. Já quando você percebe uma mulher mesmo numa situação apática, que ela já está ali, que ela acredita que ela vai ficar naquilo, já desacelerou, ela já não está tão ansiosa, ela já está em estado depressivo, ela já está ali com ideação suicida, ela já está ali numa situação muito mais profunda de desmotivação, ela não olha nem no espelho, tem mulher que não olha no espelho, tem mulher que não quer ir no banheiro para não olhar no espelho. Quando você vê uma situação dessa, já fique atento, porque ela já está ali, que está difícil tirar ela daquela situação. Então, essa audiência não punitiva, esse acolhimento que você falou perfeitamente no início, vou dar só uma dica, porque é a audiência não punitiva. Já está a dica aí, não punitiva. Quando chegar, não fale nada que esteja em desacordo do que ela está dizendo. Porque, ouça, ela vai continuar falando. Se você faz um atendimento, isso é a estratégia da psicologia, você faz um atendimento que você fala mais do que a pessoa, já tem alguma coisa estranha aí, já tem alguma coisa errada. Então, ouça. Ouvir sem julgar, ouvir ali, tentando entender o que é que está acontecendo, valide o sofrimento dela, só ela sabe o que ela está passando. Para você pode ser besteira, pode ser simples, pode ser uma coisa nada a ver, mas para ela é uma prisão. Você não sabe a história dela, você não sabe a situação que ela estava. Então, assim, é só ouvir. Quando você ouve que essa mulher entra ali naquele estado, realmente, que ela começa a falar mais sobre a história dela e o sofrimento dela, aí você percebe que você está chegando no caminho certo. Aí, se você identifica que ela está mais ansiosa, que está tendo alguns sintomas, pode estar no início de uma violência, já é uma decisão que você toma, mas se você já vê que ela já está desmotivada, já está na situação complicada, fique de olho dobrado nessa mulher, porque para ela não voltar nunca mais ali, só o fato de ir no juizado já é difícil, já é complicado, para ela já é uma angústia, já é uma dor, entendeu? E aí, nesse período da pandemia, isso facilitou um pouco. Olha só, a gente tentando adaptar e se aproveitar dos pontos positivos do trabalho remoto. Porque o WhatsApp, muitas mulheres não se usam da rede de telefonia, né? Dos chips de telefonia, não faz ligação, mas utiliza o WhatsApp. E aí algumas não querem nem ir lá no juizado, mas elas conversam contigo pelo WhatsApp e elas começam a contar as demandas, elas mandam aquilo. Então, identificando essas análises, em conversa com toda a equipe, com o jurídico, com todo mundo da equipe, o cartório, tudo que vai incidir como um novo dado, uma nova peça, tem que estar ciente disso tudo para estar orientando ela também. Porque algumas chegam para a gente e contam algumas coisas que não contou antes. Aí chegou e contou mais coisa, contou que houve uma quebra, contou que houve mais uma situação em que pode incidir sobre o processo. Na mesma hora, você conversando com ela, lembrando de tudo, que você só vai elaborar um planejamento de ação combinado com ela. Não faça nada que ela não disse para você fazer.
E isso daí vai ser uma violência triplicada. Então, combinado com ela, olha só, isso aqui já é um elemento, isso aqui pode lhe prejudicar mais futuramente. Você está com receio que ele faça alguma coisa, mas você está convivendo com ele todo dia, ele pode fazer alguma coisa quando chegar em casa agora. Então, isso é mais um detalhe. Vamos encaminhar para o advogado? Vou mandar o seu contato para o advogado. Deixa eu olhar aqui quem é o seu advogado, que às vezes elas nem sabem, né? Eles se confundem com os profissionais, com as funções, e aí a gente vai ali, dá toda a orientação, explica para ela nas situações que pode existir que não, porque chega muito alto de prisão em flagrante. Então, assim, são minúcias que a gente tem que estar atento, de olho aberto. Ela falou uma coisa, ou ela falou e não responde mais, ou você falou e ela respondeu de outra forma, pode ser outra pessoa ali no WhatsApp. Pode ser outra pessoa na ligação. Ah, esse número é dela não existe não. Ó, menina, é cada coisa que acontece que a gente continua ali tentando para tentar chegar nela, quando a gente chega nela. E a gente dá segurança a ela, faz esse acolhimento, aí ela conta. Aí ela conta, e nessa hora que ela conta, a gente se segura muitas vezes para não entrar na situação de sofrimento junto e fazer o que é importante. Medidas emergenciais, as medidas protetivas, tá ali botando ela em situação de segurança, colocando ela num abrigo se necessário e protegendo essas crianças. Lembrando, havendo crianças, as crianças podem estar passando por isso. E ainda mais, mais delicado ainda, porque a gente sabe tudo que incide sobre o desenvolvimento humano da criança. E tem leis específicas para isso. Então, assim, é ficar de olho em todos os detalhes, senão vamos prolongar aqui e a gente não termina mais. Certo. Só para a gente, a última pergunta, aproveitando que você já até já pontuou, você falou de um ponto positivo que a pandemia trouxe nesse processo do trabalho do psicólogo, que talvez foi ter um maior acesso, já que houve esse contato por meio do WhatsApp. Quais outros pontos positivos e quais os negativos que essa falta do contato pessoal decorrente das regras de isolamento, elas acabaram trazendo para o trato do exercício da sua atividade lá no juizado? Bem, os pontos negativos são muitos, né? Porque a gente não entra em contato com essa mulher. Às vezes a equipe mesmo não conversa. E é importante a equipe conversar, seja você, seja a rede, seja outro, seja quem tem acesso a essa mulher, os familiares, está ali conversando em combinação com ela, lembrando. E ali, os pontos negativos foi porque a gente não consegue, às vezes, conversar muito bem, nem identificar o olho. Então, porque assim, a observação em loco, para a gente da psicologia, ajuda muito. Que a gente percebe todas as reações, percebe quando ela fica com medo de alguma coisa que você fala, percebe quando ela tenta fugir da conversa, quando ela muda de A assunto. linguagem corporal, né? Porque aqui Isso a gente está numa mesmo. ligação de vídeo. Você pode até estar vendo o meu rosto, mas assim, às vezes é a mão, as pernas, o jeito de sentar, isso tudo diz muito, né, de como a pessoa está se sentindo. Isso mesmo. Pode ter alguém aí atrás da câmera lhe orientando, mandando você não falar uns assuntos, falar alguns, não falar outros, pode ter isso também. Então, assim, os pontos negativos foi essa observação mesmo. Os pontos positivos foi relacionado àquilo que eu falei, que algumas não querem nem ir. Mas no WhatsApp elas já falam mais, no WhatsApp elas falam com frequência maior. No juizado, como a gente tem um contingente muito grande de mulher, a gente não consegue marcar atendimentos presenciais com a frequência maior com a mesma, entendeu? E aí, pelo telefone, a gente já consegue. Algumas vezes você dizer uma palavra ali para elas, elas acordaram angustiadas, estão sem alguma orientação, estão pensando em voltar, e aí você dá uma orientação, vamos persistir naquele planejamento que a gente tinha, como é que a gente pode estar fazendo? Mas será que a senhora não está se confundindo? A gente pode estar ali conduzindo melhor, às vezes pelo WhatsApp. O remoto deu essas possibilidades, que aumentou um pouco a proximidade, mas impediu da gente estar fazendo essa observação maior mesmo. Então, assim, foi um trabalho que precisou todo ser readaptado mesmo nesse período da pandemia, para que a gente não perdesse essas oportunidades e, quem sabe, aí está desenvolvendo outras estratégias. Como a gente está também, de alguns repasses de materiais, de matérias de mídia, de tudo que a tecnologia pode estar nos oferecendo, a gente conseguiu estar aprendendo como ponto positivo na pandemia. Agora, os negativos, realmente, a gente não tem como mensurar. E eu espero que daqui a algum tempo tudo se estabilize, a gente consiga estar novamente aí fazendo uma visita, a gente está entrando em contato e está percebendo muito mais daquilo que a gente não consegue através de uma ligação. Bom, eu acho que esse tema, assim, poderia render mais 1 a 2 horas aqui tranquilamente de conversa, mas eu vou respeitar o nosso combinado. Eu sei que você tem uma agenda super ocupada e também até para não ficar cansativo para quem não está nos assistindo, né? Eu acho que já foi bastante esclarecedora. Os pontos que a gente discutiu aqui
são de fundamental importância, não só para quem trabalha na área jurídica, mas eu acho que é até um trabalho de cidadania, de trabalho voltado à própria sociedade, desse processo de consciência do que é a violência, de como combater, de quais os instrumentos postos à disposição das pessoas agredidas. Então, eu gostaria de te agradecer muito, Franciele. Eu adorei o nosso bate-papo. Eu acho que foi excelente. O tempo passou que a gente nem percebe. Isso é o maior resultado de que realmente a conversa foi ótima. Então, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e estar falando desse tema tão importante. Aqui a Hortência e a Rafaela, que está nos assistindo, realmente está confirmando que gostou muito do nosso bate-papo. E dizer que a nossa faculdade está de portas abertas. Sempre que você quiser e tiver a oportunidade de falar de novo sobre esse assunto, eu acho que esse assunto ele não fica cansativo nunca. Na verdade, eu acho que é um processo de contínua educação e contínua conscientização para que a gente possa diminuir esses índices tão drásticos que a gente tem cada vez aumentando mais sobre violência doméstica e familiar. Então, vou passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, mas desde já, meu muito obrigada, realmente, por ter estado conosco nessa tarde. Eu que agradeço mesmo, agradeço a iniciativa que vocês tiveram de estar trabalhando esse tema, de estar trazendo. A gente realmente começa a entrar em algumas minúcias, né? O psicólogo gosta de falar, o psicólogo fala muito. Então, assim, o ideal mesmo é a gente estar trazendo não só alguns termos jurídicos daquilo que a gente trabalha no dia a dia, mas a gente está trazendo uma didática para a gente estar chegando a esse público. E essa pessoa que está assistindo aí, quem sabe, né? Identificar, prestar atenção numa vizinha que de repente sumiu, numa amiga que andava com todo mundo e agora não anda mais, da gente tá entrando nesses detalhes, porque o nosso objetivo principal lá no juizado não é ficar lá no juizado, não, recebendo os processos. Nosso objetivo principal mesmo é ir onde está o problema, é a gente identificar mesmo ali qual a variável que está incidindo e a gente ajudar você a resolver. A gente não tá para criticar a mulher que chega lá, a gente não tá para separar a família, a gente tá para ajudar mesmo. Então, assim, dar o suporte, a gente tá para compreender a sua situação e de estar tentando acessar ali, movimentar, criar, quem sabe, uma necessidade de novas tecnologias, novas formas, novas políticas que deem esse acesso e que consigam mostrar a essa mulher que existem outras formas de se viver, de que essa não está certa, de que essa forma não vai gerar bons frutos para você, que você não está obrigada a viver nessa situação. Então, assim, a gente está ali para ajudar mesmo. Se quem estiver precisar de alguma outra orientação, de alguma outra coisa, contatos também, pode estar entrando em contato comigo, que a gente vai estar repassando tudo direitinho. Como eu falei, a gente tem bastante caso lá, mas assim que possível a gente vai estar respondendo, a gente vai estar entrando em contato, porque é uma problemática que a gente tratou de um processo específico, mas a mulher está lá vivendo agora. A mulher está lá nesse contexto agora. Então, assim, eu tenho que ficar atenta que a qualquer momento ela pode entrar em contato, qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então, é isso, para a gente, enquanto profissionais aqui, tomar essa responsabilidade para nós. Essa situação que você falou da violência, mais preocupante ainda quando é um profissional realmente. Isso é muito mais preocupante ainda, da gente tomar essa responsabilidade para nós, da gente tomar para a gente essa necessidade de modificar realmente a sociedade em que a gente está inserido e modificar essas situações dessas mulheres que passam por esse sofrimento tão intenso, tão prolongado, de que se prendem e não conseguem mais sair dessa situação. Mostrar para elas que existe sim formas de sair, existe luz no fim do túnel e existe mesmo. E a gente está aqui para isso. Então, só tenho a agradecer. Fosse por mim, eu ficava mais tempo falando, entrando em exemplos e tudo mais. Mas aí a gente vê outras oportunidades, só a gente está falando mais. Quem quiser falar comigo também, ou qualquer pessoa do juizado, a gente está sempre aberto, viu? A gente não está lá enclausurado, não. Lembrando, a gente está aí para ir onde o problema estiver. Que bom. Eu estou vendo aqui os comentários do pessoal que nos assistiu, todo mundo também super encantado com essa nossa conversa, com a sua contribuição. E aí, eu fico aqui o convite, né? Vamos talvez alongar essa conversa, marcar outras lives, né? Até pode falar mais especificamente sobre os tipos de violência, como identificar essas violências que a gente falou, mas falou um pouco por alto, falou mais um pouco do trabalho do psicólogo
na atividade jurídica, e a gente pode trazer também um pouquinho a reflexão das modalidades de violência, das suas configurações e como identificá-las. Seria um bom tema para a gente também discutir em outra ocasião. Tá bom? Vamos pensar, vamos amadurecer essa ideia para a gente conseguir fazer esse encontro. Então, muito obrigada, Franciele. Muito obrigada mesmo. E até a próxima vez, porque eu tenho certeza que vai acontecer um novo encontro, viu? Ai, que bom, eu que agradeço. Estou à disposição. Pode chamar. A gente agenda, se agendar, eu estou indo. Tá Beijo, bom. tchau. Beijo. Tchau, tchau.